Ok. Então, não, estava eu a dizer que, tendo em conta que há aqui pessoas que sublinham que é importante começar à hora certa, e tem razão, porque quer dizer, quem vem mais cedo, pronto, vamos então começar. São neste momento 3 horas, portanto vamos começar. Estava a agradecer a todos e a todas a presença e a participação e lembrar que mais que meros participantes num evento deste tipo, todos nós somos agentes capazes de mudar alguma coisa em termos da comunidade e da sociedade onde vivemos. Portanto, também é com este espírito que vos convidamos a estarem aqui hoje presentes. Nós, em termos do projeto da Noite Saudável, cuja coordenação... Estou João. Está sem som. Isto liga e desliga, não sei o que é que está acontecendo. Estava eu a dizer que o projeto da Noite Saudável é um projeto que nasceu há 3 anos, com o espírito de investir na prevenção da violência, da sinistralidade rodoviária, do consumo imoderado de álcool e de drogas ilícitas. E foi com esse espírito que temos vindo a trabalhar, numa ideia de uma intervenção centrada em múltiplos setores, com múltiplos agentes, desde a educação, à segurança social, à saúde, ao sistema judicial, a IPSS, enfim, há múltiplos agentes aqui que têm vindo a colaborar connosco. Portanto, tem um site que, se quiserem ver, veem um pouco mais sobre nós, que está em noitesaudável.pt, é simples, e ficam a conhecer mais sobre nós. Abrange a região centro, é um projeto financiado pelo Portugal 2020, pronto, e tem a pandemia, sem dúvida, que interrompeu muitas coisas, e aqui, sendo um projeto muito centrado na participação e na presença física, nos sítios onde as coisas acontecem, porque os municípios são a grande porta de entrada deste projeto na região, isto ficou de alguma forma coartado, mas obviamente a pandemia também nos obrigou a arranjar novos mecanismos para comunicarmos, e sem dúvida que o digital está a ganhar expressão, e prova disso é o que está aqui a acontecer hoje, e mais que isso, o facto é que eu próprio, até enquanto terapeuta, estou a desenvolver algumas intervenções, e neste contexto mais dirigidas aos profissionais de saúde, em termos do digital. Portanto, o digital está a começar a servir-nos para tudo. Pondo o foco hoje na violência, e antes de vos apresentar a nossa distinta convidada, portanto, nem preciso de grandes apresentações, porque todos vós a conhecem, e não é por acaso que as pessoas estão aqui hoje. Estão aqui porque a conhecem e querem voltar a ouvi-la. Queria só dar-vos 2 ou 3 notas daquilo que são as nossas preocupações. Porque, efetivamente, a violência praticada por pessoas jovens é uma das formas mais visíveis da violência na nossa sociedade, com um profundo impacto nas vítimas, nos familiares, nos amigos, nas comunidades e, obviamente, em quem pratica a violência. Quando queremos ver onde é que estão os fatores de risco, estão desde o individual, digamos, ao macrosistema. Portanto, estamos a falar aqui do modelo ecológico enquanto modelo de leitura das violências. Mas lembrar, e esse é o fundamental, e é por isso que estamos aqui hoje todos, é que isto é um problema de saúde pública. Portanto, pode-se prevenir, e todos temos um papel importantíssimo nisso. E é nesse sentido, a doutora Paula Brandas tem uma frase que eu acho interessante e que faz parte da vida de todos nós, é que a vida é mesmo uma questão de escolhas. Portanto, a questão é, digamos, a capacidade que temos ou não de fazer escolhas. Ao longo da minha vida tenho feito várias peritagens médico-legais e, portanto, quando avaliamos a imputabilidade ou a inutabilidade das pessoas, passa mesmo por esta capacidade que as pessoas têm ou não também de fazer as suas escolhas em relação às situações com que estão confrontadas. E a ideia deste convite, porque a doutora Paula Brandas disse-nos que ela gosta de falar para os jovens, ela é uma brilhante comunicadora, não é? E com um sério impacto também em termos das próprias linguagens, porque tem aqui uma narrativa que se aproxima deles. Sei que tem 3 filhos e que aprende muito da linguagem com os filhos, e acho isso muito interessante, porque os nossos filhos também, digamos, constroem uma narrativa a partir de nós, não é? E, portanto, esse poder de comunicação depois também, obviamente, que traduz relações saudáveis e com uma dinâmica que provoca, sem dúvida, bem-estar nas famílias, que é o fundamental nos dias de hoje. A doutora Paula Varandas, portanto, todos sabem que é advogada, tem várias pós-graduações, está ligada aos mídias, como sabem, aos jornais, e aparece muitas vezes como comentadora na SIC, e o nosso
digamos, o motivo do convite hoje é o projeto Educar para o Direito, que vem desde 2015 e que eu acho isto fundamental, lembrando também um pouco a experiência que temos em Coimbra, com o Grupo de Violência e tudo também o que o rodeia, é que são coisas para o bono, vêm de nós, damos isto fora do nosso tempo de trabalho e muitas vezes o nosso tempo de trabalho, porque aqui as instituições também onde estamos ligados também nos apoiam, mas quer dizer, há aqui uma grande vontade de ir mais longe e sem dúvida que eu vejo aqui que o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, entre outros, portanto, tem que apoiar, é fundamental que apoiem este projeto, porque não é por acaso que vem aqui hoje tanta gente, não é por acaso que as escolas acham importante este trabalho e estamos a falar de prevenção. E esta é uma das orientações da OMS, portanto, é que se trabalha na prevenção com este tipo de estratégias. E nesse sentido, para não estar aqui a alongar mais, porque podemos prevenir e por todos os que estão hoje aqui não são meros participantes para ouvir a doutora Paula, todos nós somos agentes no terreno, quer enquanto profissionais, quer enquanto pessoas que têm famílias, que têm amigos, que ajudam a determinar regras numa comunidade, enfim, todos temos um papel importante. E então vamos aqui falar hoje sobre o papel da educação para o direito na prevenção da violência na juventude. Passava a palavra à doutora Paula Varandas, pronto, e nós não combinámos nada e vamos conversando e depois deixamos assim uns 15, 20 minutos no final para colocarem questões e podermos continuar a nossa conversa. Doutora Paula Varandas, a palavra é sua. Antes de mais, a doutora João Redondo, tive imenso gosto, juntamente com a doutora Ana Correia, deste convite. Já vi que por aqui algures está uma professora, amiga minha, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer em Castelo Branco, que é a doutora Natália, já havia alguns por aí, em que estive a convite dela, e salvo erro foi da Câmara Municipal, a fazer, acho que foi no auditório municipal, aliás, ainda foi uma série de palestras, cuja plateia também toda composta por jovens, e sei que de cada vez teríamos para aí uns 400. Oi, doutora. Está... E outra... Não estou a ouvir. É o som, mas pronto. Estão-me a ouvir, não estão? Doutor João, estão-me a ouvir? Muito bem. Isto tem a ver com a rede da doutora Natália Escada, só dar uma nota. Okay. Ela foi a referência, não é? Ela referenciou-nos a doutora Paula Varandas, conhecíamos, mas ela falou-nos do impacto que tem a sua comunicação nos jovens. Foi ela que nos deu essa importante informação. Começando um pouco, eu já fiz uma boa parte da zona centro do país. Não há dúvida que eu deixo claro que, efetivamente, quem mais convida, não deixa de ser curioso, é o norte do país. Trás-os-Montes, o Minho, são as, digamos, as... Olá, como está? São as pessoas que mais convidam. Agora, olha, falando que eu pouco... já estive aí, eu estou agora aqui numa conferência, mas já estive aí e estava fechado. Eu deixei aí os sacos, estão aí sacos. Encontra aí uns sacos. É melhor avisar, as pessoas têm que estar todas em silêncio. Tentar manter os microfones ligados, por favor. Acontece. Acontece. Falando um pouco então deste projeto, eu vou tentar falar pausadamente por causa das ligações e de forma que todos me ouçam e percebam. Eu já sou advogada há alguns anos e nos últimos, sei lá, 8 anos, comecei a reparar num aumento, que para mim era significativo, de jovens a responder na justiça. Fui assistindo aos desabafos que eles tinham, nomeadamente que desconheciam que pudessem responder criminalmente, porque infelizmente a maioria acha que por ser estudante e não ter um vencimento que de certa forma os iliba de qualquer prática de crime ou de qualquer condenação, e tratei de saber, junto da Grande Lisboa, principalmente comecei por aí, a saber se estava a ser feito alguma coisa direcionada para os jovens, entenda-se, o conhecimento da lei, porque reparem, aqui existe uma lacuna grave. A nossa lei é clara que nós nunca podemos, tenhamos 16, 30, 40, 60 anos, nunca podemos dizer que desconhecíamos a lei em prol de benefício nosso. Agora reparem também,
como é que o jovem pode conhecer a lei se a lei não chega até ele de forma a que ele entenda quais os atos que ele comete que podem configurar um crime? Começava logo por aqui, que era as idades. Ninguém percebia e fazia-lhes confusão que a partir dos 16 anos podiam responder como se tivessem 30, 40 ou 50 anos. É igualzinho. E também achavam que outros, isto é outra facção, que como crianças, entenda-se até aos 15 anos e 364 dias, também caso praticassem um crime previsto na lei penal portuguesa, nada lhes acontecia. Ora, eu depois de achar e ter chegado à conclusão que realmente ia criar um projeto que aqui pesou várias coisas, nomeadamente, reparem, o público mais difícil que nós temos são os adolescentes. Chegar a eles não é fácil. Ora, se nós até numa sala de aulas, qualquer professor que aqui esteja, e vai de certeza concordar comigo, manter estes jovens, tipo 1 hora sossegados, é um martírio. Eu, na informação que eu que pretendia transmitir aos jovens, na verdade, era mais do que um martírio. Porque eu não poderia, eu já condenso isto numa hora, apertado. Portanto, essa hora que eu daria palestra, eu tinha que os cativar. E aqui colocava-se o problema, é como é que eu o faria. E aqui, sim senhor, entraram os meus 3 teenagers, que são os meus 3 filhos, que me ajudaram a perceber e a falar como eles. É óbvio que o Dr. João disse muito bem, todas estas palestras, a minha preocupação, com o devido respeito pelos adultos, não são os adultos, são exatamente os jovens. Porém, se eu fosse fazer uma palestra usando expressões tal como, por exemplo, dolo eventual, negligência grosseira, a doutrina e a jurisprudência, eles ficavam, hello, mas esta vem para aqui falar de quê? Ou seja, na gíria deles, uma grande seca. Portanto, e daí compilei algumas imagens, embora este projeto seja feito através de recurso, que é um apoio, digo já que é um mero apoio, de imagens que configuram atos que são criminosos nos termos da lei, estas imagens vão passando à medida que eu vou falando, neste caso em concreto, e que é em Portugal, que é o que nos interessa, vou falando do top 10 dos crimes mais praticados pelos jovens em Portugal. Coisas, nomeadamente, que eles não sabiam. Para já não sabiam a idade que respondiam criminalmente. Outra coisa que não sabiam, a diferença, nem sabem, quer dizer, alguns já sabem, hoje já posso dizer que já sabem, porque eu já falei para mais de 80 mil jovens por este país, a diferença entre roubo e furto. Outra coisa gravíssima que eles não faziam ideia é que, reparem, nos jovens há muito a mecânica de grupo. E quando eu me refiro à mecânica do grupo, estou a referir-me que quando, por exemplo, há alguém que vá, algum jovem que pretenda bater noutro, ou seja, naquilo que nós, na justiça, chamamos ofensa à integridade física, hão de reparar que ele nunca o faz sozinho. Isto é dinâmica de grupo. Mas o que os jovens não sabem é que aqueles que lá estão a assistir, digamos, à pancadaria entre dois, são tão culpados quanto aqueles que estão a bater. E, se forem apanhados na altura certa ou identificados por câmaras, por exemplo, são todos constituídos arguidos, quer que seja por cumplicidade, quer seja por instigação. Todos estes pequenos fatores, começo por abrir as palestras, primeiro com as idades, depois com o caso da violência no namoro, que a mim me preocupa muito, ou seja, eu ainda hoje acabei de chegar da SIC e pelo menos mais 2 casos, acho eu, que falámos de violência doméstica. E vejo nas redes sociais e vejo na comunicação social, etc., dizer-se que é o fenómeno da violência doméstica. Eu não acho. Muito honestamente, eu não acho que isto seja um fenómeno de violência doméstica. O que vai ser e que está a ser um fenómeno, e aqui eu venho chamando a atenção que isto é de veras preocupante, é a violência entre os jovens no namoro, em que eles desconhecem que, reparem, quando a nossa lei penal vem dizer que o crime de violência doméstica também se aplica a quem namora
pese embora não viva junto, está a dizer que uma discussão entre jovens casais a partir de 16 anos configurou o crime de violência doméstica. Qual é a gravidade disto? A gravidade começa logo pela primeira, que isto é um crime público. Ao ser um crime público, significa que não pode haver desistência de queixa. Ao não haver desistência de queixa, este jovem vai ser julgado e, com quase toda a probabilidade de certeza, vai ser condenado pelo crime de violência doméstica. E aqui reparem que isto acaba por ser, passo a expressão, a pescadinha de rabo na boca. Porque este jovem, ao ser condenado, seja por violência doméstica, seja por furto, por roubo, qualquer tipo de condenação, vai ficar averbada, ou seja, escrita no certificado de registro criminal, durante 5 anos. O que quer dizer que, por exemplo, eu dou-lhes este exemplo aos jovens. Imaginem que vocês são donos, sei lá, do Lidl. E vocês vão abrir uma sucursal aqui nesta terra. E precisam de 5 operadores de caixa. Pergunto se eles sabem, todos sabem que é o operador de caixa. Basicamente é passar a mercadoria que é adquirida para depois fazer o valor final, receber o dinheiro e dar eventualmente o troco. O que eles não sabem é que grande parte destas multinacionais e de grandes empresas, com exceção, claro, ali da mercearia de esquina, o que eles não sabem é que estão a ser exigido neste momento, para além do currículo, de igual modo, o certificado de registro criminal. E a pergunta que eu lhes faço, quase sempre, é a seguinte: se vocês fossem os proprietários e precisassem destes 4 ou 5 operadores de caixa, e destes 4 operadores de caixa, 2 tinham sido condenados pelo crime de furto, e eu tenho que lhes explicar, reparem, eu estou aqui a falar para adultos. O furto é a apropriação ilegítima de algo. Mas para eles eu não posso dizer isto. Eu quando digo serem condenados pelo crime de furto, eu digo /gamanço, que só assim é que eles percebem. E quando eu digo isto, e que fica no certificado de registro criminal, em regra fica tudo a plateia algo surpresa. O bom disto é que, e acho que a professora Natália que me está a ouvir, acho que com ela aconteceu o mesmo no auditório que estávamos, em que a preocupação dos professores era desliguem os telemóveis. E eu digo sempre, não, deixem de ter os telemóveis ligados. E na verdade, cada vez que eu começo as palestras, está tudo agarrado ao telemóvel. O pensamento deles é, a grande seca que vamos levar agora. Ainda por cima 1 hora. E a verdade é que aos poucos, os primeiros 10 minutos, literalmente está tudo a baixar o telemóvel para ouvir. O que é que eu quero dizer a todos os senhores e as senhoras que estão aqui a ouvir? Estes assuntos interessam aos jovens. Estes assuntos, os jovens têm interesse em saber como e quando e o que lhes pode acontecer. Estes assuntos são de uma extrema importância porque estes jovens o que querem é que alguém se preocupe com eles, é que alguém lhes ensine alguma coisa. É evidente que eu costumo e continuo e mantenho a minha ideologia até ao fim. É aos pais que compete educar e à escola ensinar. Eu não gosto muito de misturar. Acho que os pais têm um papel fundamental aqui. E toda a comunidade escolar tem o papel de ensinar. Também é certo que isto é o mesmo com os advogados, repare-se, que nem todos, embora exercemos determinada profissão, nem todos às vezes têm jeito para ela. Era feliz o dia que chegássemos e que estes jovens chegasse à altura do intervalo e que tivesse que ser o professor a dizer acabou, podem sair. Era bom que chegasse esse dia. Para isso, todo o sistema de ensino tem que levar uma reforma. Estes jovens estão altamente desmotivados. Surgiu hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje foi, acho que foi hoje, discutido na Assembleia da República, pela primeira vez, no sentido de se formar professores para a prevenção da violência nas escolas. O que a Assembleia da República ainda não verificou é que o problema não é a violência nas escolas, não é dentro das escolas.
O problema é quando os jovens saem das escolas. As escolas não podem ser sempre apontadas como o foco de tudo o mal que acontece. E isto é que é grave. Nós temos que ter, se me perguntam se isto cansa, reparem, eu tenho alturas, por exemplo, o mês de janeiro, em que eu, todas as semanas, ou vou para Macedo de Cavaleiros, ou depois volto, depois vou para Ponte de Lima, depois volto, depois regresso para Valença do Minho, agora também tenho Monção, etc. Portanto, isto cansa. Se vocês me perguntarem, há alturas que eu estou cansada. Para além disto, sou advogada de barra, tribunal, e fora as outras coisas que se faz. Mas isto é o que eu chamo amor à camisola. Eu sei que, por exemplo, a plateia maior que eu já tive foram duas. Foi na Gafanha da Nazaré, que foram cerca de 550, e foi na Universidade do Minho, que foram cerca de 700. Os professores estavam em transe porque achavam que isto é muito jovem junto, isto não vai correr bem. E acreditem, eles falarão com toda a certeza. Correu lindamente. E o grande objetivo destas palestras era exatamente a linguagem que eu usava. Eu estou a fazer um esforço para falar-vos daqui do crime do educar para o direito sem usar a linguagem que eles usam. Às vezes, cada vez que acabo uma palestra que dura mais tempo, neste momento até tenho a colaboração de um grande amigo que se juntou a este projeto e advogado conhecido, que é o Dr. Ricardo Serrano Vieira. Este projeto tem o apoio também da Associação Fórum de Juízes Independentes, que é um grupo de juízes que não estão ligados a lides políticas nem nada, portanto são 100% independentes e que apoiam institucionalmente este projeto, porque ao fim deste tempo todo que está já fui aos Açores, à Terceira, ao Faial, o norte do país, ao Algarve, só estive em Vila Moura e Lagos, salvo erro, Lagos. O centro do país também faço, a Grande Lisboa imenso, e a verdade é que a receptividade, a linguagem que é usada, tem que chegar a eles, porque é aquilo que eu expliquei aqui aos meus queridos ouvintes, que não podemos, para chegar a eles, não podemos manter, digamos, todos os ensinamentos que eu tive e passar os meus ensinamentos com a linguagem a que eu estou vinculado, nomeadamente em tribunal ou em articulados que faça. Eu gostava que este projeto fosse sempre muito mais além, claro. É engraçado que os jovens que me abordam, reparem, eles ficam todos em silêncio. Mediante exemplos que eu vá dando, uns sorriem, outros dão uma gargalhada, mas há uma coisa que é unânime. Dificilmente algum aborda no meio da plateia ou coloca uma questão. E isto é altamente compreensível. Porquê? Porque muitos destes jovens vivem situações dramáticas ou são vítimas de situações que a qualquer um de nós com toda a certeza chocaria. E estes jovens tentam de certa forma se proteger ou têm medo de falar e muitas vezes com quem falar. Chegar a eles, como eu disse, não é fácil, de todo fácil, e basicamente eles acabam depois por me abordar depois das palestras através das redes sociais. Há um grupo ou outro que vem ter comigo no fim das palestras para expor dúvidas. Um denominador em comum engraçado é que quase sempre dizem: eu tenho uma amiga ou tenho uma prima, ninguém fala na primeira pessoa. Eu gostava de salientar que todos e quaisquer projetos que se façam para os jovens, claro que o conteúdo interessa, mas o principal é chegar a eles, de forma a que eles entendam a importância, porque reparem, estes jovens são os nossos homens e mulheres do amanhã. Estes jovens, quase todos os que ingressam no crime ou praticam determinado crime, nem que seja pontualmente, advêm de ambientes familiares que não têm a ver com ser pobre ou rico, não tem nada a ver com isso, mas tem um fator denominador em comum, que é, quando são mais jovens, não são adolescentes, são crianças, viverem o chamado conflito parental. Isto marca os jovens.
E enquanto os tribunais também não mudarem isto, vamos continuar assim, se não piorar. Agora fala-se muito no superior interesse da criança. Eu, muito honestamente, acho que, não sei, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas que, efetivamente, a preocupação seja essa. O que eu acho que se deve começar é por tratar os pais. As crianças, que são os nossos jovens, a quem eu depois abraço, são miúdos e miúdas que vêm, muitas vezes, de relações traumáticas e, acima de tudo, porque têm o chamado conflito de lealdade para com um dos progenitores. A título de exemplo, se um filho está com um pai, ou está a viver com o pai, e de repente a mãe liga e diz, olha, vou-te buscar no fim de semana, os dois estão separados, esta criança fica feliz, mas sente no seu inconsciente que não poderá manifestar essa alegria ao pai, porque poderá ser mal recebido, o chamado conflito de lealdade. Todas estas questões são questões que afligem. Eu não conheço em 24 anos nenhum jovem que tenha respondido por um crime que tenha os pais figuras de referência e que estejam de bem com a vida e, acima de tudo, de bem com ele. É claro que isto precisava de ainda ontem fizemos uma conferência muito interessante sobre jovens desaparecidos. Foi com o juiz, que eu chamo o pai das crianças, não é? Que tem sido um juiz incansável, extraordinário no âmbito de tratar, acima de tudo, estes pais com conflitos, porque estes jovens, mais tarde, são aqueles jovens que nós apanhamos depois nos tribunais. Eu também quero acreditar que o progenitor ou a progenitora que tenha esta atitude para com o filho quando é criança, não tenha bem a noção das repercussões que pode trazer emocionais a este futuro jovem. E é isso que me aflige. As crianças ou os jovens não são propriedade de ninguém, nenhum de nós é. Compete a nós auxiliar dentro do possível. Bem sei que a adolescência não é uma fase nada fácil. E acreditem, eu sou mãe de 3 filhos que, bem, eles na prática já saíram da adolescência. Na teoria já saíram da adolescência, na prática, valha-me Deus. Mas isto para dizer aos senhores que é urgente políticas de prevenção, é urgente fazer chegar aos jovens, através de exemplos reais, exemplos práticos, como o que é que determinada conduta pode dar origem e, por sua vez, comprometer o futuro, pelo menos próximo deste jovem, o estigma que pode levar, etc. É evidente que também lhes explico que quem cometa um crime abaixo dos 16 anos não é julgado num tribunal criminal, é julgado num tribunal de família menores. E nessa sequência, a pior medida que pode ser aplicada a um jovem destes será o internamento ou institucionalização. O que lhes faço ver é que este internamento, não pensem eles que podem sair, tomar café, ir à escola, etc. Este internamento muitas vezes é a escola até que vai até eles. E tudo isto são coisas que estes jovens desconhecem, desde as filmagens que eles fazem. Porque tudo o que seja filmagem na via pública, em tribunal é considerada prova válida. Outro fator gravíssimo, as nudes, que maioritariamente são as miúdas que tiram, por amor, porque estão à noite e os pais nem sonham. E aqui também, volto a frisar, no que diz respeito a miúdas jovens, muitas vezes isto já nem tem a ver, aqui não tem nada a ver com conflitos parentais no passado, nada, rigorosamente nada. Por mais que se diga, não façam, não enviem nudes, porque vocês mais tarde, uma vez na net, dificilmente conseguem travar a proliferação da imagem, a verdade é que elas continuam a fazê-lo. É impressionante. Impressionante. Parar este fenómeno, não temos muita sorte. Aquilo que posso dizer agora à plateia, podem ficar chocados, mas eu digo que é aquilo que lhes digo a eles, já que eu tenho a perfeita noção que não se consegue parar com esta atitude que elas tomam, por estarem apaixonadas no calor do momento, porque é o primeiro amor da vida delas, seja o que for, aquilo que eles chamam o crush, que pelo menos, se quiserem mandar alguma nude, que tapem qualquer identificação
em concreto a sua face. Porque de outra forma, muitas destas miúdas, que muitos professores nem sonham, estão a ser sujeitas a chantagens gravíssimas. Umas a troco de alguns euros, outras a troco de sexo. E isto passa à margem de toda e qualquer pessoa. Porque elas não falam. Não falam por vergonha. Porque sentem que naquele momento falharam e erraram. Portanto, estes jovens precisam de nós. Temos que acreditar neles. Temos que apostar neles. E aqui também deixo, para não se estar a amassar muito, um repto que é o seguinte. Não é propriamente aos senhores e às senhoras que me estão a ouvir, mas isto é mais para a justiça. Eu continuo a dizer, e repito vezes sem conta, que todos os processos relacionados, quer com a lei tutelar educativa, que é a lei específica aplicada a jovens que cometem crimes abaixo dos 16 anos e a partir dos 12 anos, quer o regime de jovens delinquentes, que é aplicado a jovens que cometam crimes dos 16 aos 21 anos, embora deixe sempre frisando que a partir dos 16 anos respondem criminalmente como se um adulto se tratasse, estes dois grandes grupos de crianças e jovens, é urgente que os processos a nível judicial sejam e tenham, na prática, efetivamente, um caráter de urgente. E porquê? Porque hoje o jovem comete, imagine, um furto. Por exemplo, olha a gravidade disto que eu explico e que é natural que alguns adultos não saibam. Por exemplo, há um colega que está numa estação de comboio com um telemóvel e, sei lá, 5 euros. Há outro colega que está, sei lá, ao pé de casa dele, com o telemóvel também com 5 euros. Temos aqui duas hipóteses. O jovem que abordar aquele que está na estação dos comboios acabou de praticar o crime de roubo punido até a pena de 15 anos. Aquele que praticou o mesmo crime perto de casa acabou de praticar o crime de furto pela circunstância onde o mesmo foi praticado. E eles não sabem nada disto. Mas claro que, em bom rigor, nem têm a obrigação de saber. O meu papel, e entendo eu como o meu desígnio, é tentar compactar toda esta informação, usando, repito, a linguagem deles, e fazendo chegar a eles o que é que lhes pode acontecer. Mostro-lhes imagens de estabelecimentos prisionais. Por vezes, quem acompanha nestas palestras, é preciso também ter alguma disponibilidade. Temos pelo menos alguns rapazes, mas estou-me a lembrar de um, que inclusivamente tinha 18 anos, foi preso pelo crime de roubo, apanhou 8 anos de prisão e é um jovem adulto atualmente extraordinário que não receia e muitas vezes colabora connosco, chega às palestras e fala o testemunho na primeira pessoa. Digo-vos que o impacto nos jovens, sabendo que estão a falar com alguém que efetivamente cumpriu uma medida de prisão, é admirável. Abordam aí, falam muito com ele para tirar experiências, como é que aquilo é, etc. Por último, deixem-vos dizer que aquilo que também mais preocupa é que somos o país da Europa com o maior número de presos efetivos abaixo dos 18 anos. E isto é grave, porque somos um país muito pequeno. Portanto, aquilo que eu puder mais, podem questionar. Não sei, doutor João, se quer... Não, deu imensa informação e de uma forma fantástica, porque tudo é de uma leitura imediata. Obrigado. Clara. Por isso, ficava aqui aberto um espaço para quem queira colocar questões, porque o fundamental da iniciativa de hoje é criar pontes com quem sabe disto e tem, digamos, instrumentos que chegam aos jovens e, no fim de contas, é como é que as pessoas que aqui estão podem ter, digamos, uma participação mais efetiva. Depois tenho uma questão que lhe quero colocar, mas fica para o fim. De maneira que fica aberto as perguntas. Quem quer fazer uma pergunta? João, posso começar? João? Pode.
Assim que começo mais ou menos a comentar e se calhar não faço comentário nenhum final. Ó, doutora Paula, que eu já tinha ouvido o doutor João e a doutora Ana a falarem de si, mas realmente é absolutamente encantadora, deixe-me dizer. Gostei imenso, muito obrigada, obrigada eu. Também tenho 3 filhos e de facto, apesar de eu própria ser direita, apesar de não exercer há muitos anos, às vezes também me surpreendo com as coisas que eles não sabem, não é? Mas bom, eu realmente eram assim uma pergunta, se calhar para começar, se aborda de alguma maneira a questão da dimensão de género. A mim parece-me que sim, porque já explicou um bocadinho, não é, que se calhar um nude de uma rapariga é diferente de um nude de um rapaz. O impacto que essa suposta optativa divulgação, digamos, dessa imagem na net, não é? Até porque não há direito ao esquecimento, digamos, na net. Não é? E embora tanto rapazes como raparigas, obviamente, sejam afetados negativamente pela violência, as raparigas são particularmente vulneráveis, não é? Estamos ainda perante... Doutora Diana, vulneráveis, mas nestes contextos conseguem ser muito mais atrozes que elas. Temos casos, eu por acaso conheço, como é óbvio, não é? Casos de miúdas que pedem, chantageando determinado rapaz que é meio naif na gíria deles é inocente, não é? ou nerd na gíria deles, em que os convencem a mandar uma foto ou uma nude e que depois põem em grupos de WhatsApp. Eu tive um caso, nunca mais me esqueço, aqui no Sul, que este miúdo extraordinário, que eu fiquei com uma pena brutal, em que este miúdo estava na casa de banho da escola. A miúda, que era uma chica esperta, pediu para ele enviar a nude, porque se ele enviasse a nude, ela saía com ele. Uau. O miúdo enfiou-se na casa de banho, enviou-lhe a nude, e eu acho que o miúdo nem devia estar ainda a sair da casa de banho. Já quase toda a escola sabia. Este miúdo, as consequências foi 5 meses sem sair de casa. Ao ponto dos pais terem que mudar mais para sul toda a sua vida profissional. As raparigas, por causa da questão do género, têm uma coisa fantástica, que eu não acho nada fantástico, mas partilho convosco. Exemplo típico dos adolescentes de hoje. Ele tem o azar, o namorado, entenda-se, ele tem o azar de pôr um like numa foto, numa rede social de alguém, de uma outra rapariga, como é óbvio. Isto, atenção, regra geral, o que acontece. Ele, quando chega ao pé da namorada, vai haver uma discussão brutal e o mais certo é a namorada dar-lhe ou um estalo, ou um pontapé, ou um murro, por incrível que pareça. Se ele tem o azar de reagir da mesma forma, porque estamos a falar de igualdade de género, basicamente, o que ela diz é: estás a bater numa mulher. Estão a ver esta mentalidade? Isto são jovens que, com tanta informação que têm, infelizmente continuam nisto. E pior, doutora Diana, repare que estas miúdas, mesmo sendo, porque nestas idades, os senhores nem imaginam a quantidade de relacionamentos obsessivos que existem. Como se fosse elas um direito de propriedade. Ou seja, eles, sobre elas, exercem um direito de propriedade. Não podendo elas, por exemplo, usar uma determinada minissaia, ou se quiserem usar as skinnies, que são as calças justas, têm que andar com um pullover ou um casaco a tapar a traseira, que é para os outros não olharem, e depois, no fim, se ele até se chateia ou até reage empurrando ou dando um estalo, elas ainda dizem: isto é porque ele gosta de mim. Exato. Doutora Paula, enfim, o resto surpreende-me um pouco, mas enfim, essa questão, isto é subjetivo, eu não tenho exatamente dados, até porque os dados de violência, não é, como a violência oculta, pode haver agora mais reporte do que havia quando eu era uma jovem também, mas eu apercebo pelos meus filhos, também já, 2 deles já saíram da adolescência, já são adultos, muitas vezes mesmo, muitas mais vezes do que eu esperaria, comentam comigo situações
da violência séria, Pois é. às vezes, enfim, às vezes verbal, outras vezes psicológica, mas às vezes física também, não é? E eu não estou a classificá-las, porque não considero que uma seja particularmente mais grave Claro. do que a outra. E por vezes, e mais surpreendente ainda, os pais terem algum conhecimento de que há uma relação relativamente abusiva. E há alguma apatia por parte dos pais. É difícil, doutora Diana, é muito difícil, ou os pais estão muito atentos, o que nem sempre isto nos acontece. Claro. Nem sempre nos acontece, mas é muito difícil ter. Porquê? Porque, em regra, e aqui a verdade é esta, a vítima são as miúdas, em regra geral, e estas miúdas, elas têm noção e por vergonha tentam ocultar. O difícil muitas vezes é quando elas realmente interiorizam que têm que sair desta relação. E às vezes não é fácil. Eu tive uma que esfaqueou, por exemplo, aqui foi ao contrário, a rapariga esfaqueou o rapaz. E eu tive outro rapaz com um canivete pequenino, daqueles até de cortar as unhas, por um triz não matou, porque espetou-lhe aqui perto da carótida. E lá está, ao Estado não lhes interessa o relatório anual da Administração Interna, que é aquilo que nós nos baseamos, para aí de 190 folhas, tem uma folha de jovens delinquentes. Mas querem mandar areia para os olhos. Quem trabalha com eles constantemente sabe, ou quem está na Procuradoria Família e Menores de qualquer tribunal, sabe o número que está a disparar de processos contra jovens e crianças. E isto tem que ser enfrentado. Quando eu falo na violência do namoro, é agora. Isto é que é um fenómeno. E eu levei algum tempo a tentar perceber o que é que estava a acontecer. Lá está. Mais uma vez eu volto à raiz. Que a raiz é o conflito parental. Repare, doutora Diana, a criança quando nasce é aquilo que eu chamo um computador em branco. Mal nós nascemos, temos, assim, de imediato, duas figuras de referência, a mãe e o pai. E é com isso que nós vamos aprendendo, desde a sociabilização aos afetos, etc. Ora bem, se nós estamos a adquirir experiências enquanto crianças que estamos a crescer, e o meio onde nós crescemos, é porrada, injúrias, tudo e mais alguma coisa, para não estar aqui a especificar, acho que os senhores me entendem, de chamar nomes uma ou outra, seja o que for. Esta criança, futuro jovem, que eu estou-me a cingir só aos jovens, vai subentender no seu inconsciente que as relações de namoro têm que ter este domínio e este palavreado. Porque para este jovem é normal. É um modelo, não é? E outra coisa, por incrível que pareça, entre eles não falam do que se passa em casa. Entre eles próprios, eles não falam. Eles eventualmente falam com um outro adulto de referência e se esse adulto de referência puxar por eles. Porque isso é um assunto tabu entre eles. Não sei se é oportuno nesta altura fazer aqui referência à questão e à necessidade de facto de um outro adulto. Eu sou professora já há 38 anos e nos primeiros anos os alunos eram educados. A dada altura começa a dar conta que há toda uma geração de crianças que começavam a ter comportamentos disruptivos, completamente descontextualizados, o palavrão por palavrão, a agressividade por agressividade. E eu, pessoalmente, estava numa fase pessoal de transformação e tinha aprendido a meditar, tinha aprendido técnicas de relaxamento e comecei a incentivar-me a mim própria que eu tinha que usar e fazer isto na sala, porque talvez essa fosse a possibilidade de minimizar contextos de tanta agressividade. E, efetivamente, comecei a ter ousadia de referir comportamentos, referir relacionamentos, tipos de relacionamentos, como superar situações adversas em contextos de pais conflituosos, porque a criança, como a doutora Paula de facto referiu, ela no fundo aprende, até aos 4 anos, a única coisa que aprendeu foi a ser agressivo ou agressiva. Ora, é evidente que vai manifestar isso
à medida que vai crescendo. E juntas com grupos, e o efeito grupo, o corporativismo é de facto bastante agressivo, violento e... Bom, então eu já há 25 anos, eu há pouco até fiz aqui uma referência, que facilite meditação e técnicas de relaxamento focadas apenas e só na respiração consciente, não há nenhum ritual acoplado a nenhuma religião, a nenhuma situação que possa estar conotada com algum afastamento dos jovens e dos pais, e tenho a partilhar com todos que tem sido de facto uma postura, passo a imodéstia, que tem, enfim, equilibrado os contextos de sala de aula. E há pouco a doutora Paula referiu, é excelente quando nós, no fim de 1 hora ou de 90 minutos, damos uma aula e eles dizem, já está na hora. Quando se estabelece o tal laço afetivo de uma pessoa externa ao contexto familiar, que está numa postura de apaziguamento, numa postura... Mas não é uma postura de apaziguamento, isto é importante também que se diga, não é uma postura de apaziguamento fantasmagórica. É preciso que nós nos tranquilizemos. Conclua, por favor. Conclua. Na verdade, o que eu sinto é que a questão não está propriamente nos jovens, mas na necessidade de se reinventarem adultos equilibrados, de se reinventarem posturas de pais e mães e que saibam... também transcender a questão de dor da sua própria educação, e isto é de facto um tema fabuloso, que eu gostava até de, podermos partilhar... Sim, mas isto só para dizer que é efetivamente necessário que nós, nas aulas e parte dos psicólogos, etc., comecem a fazer uma abordagem mais soft, mais suave, de uma educação mais equilibrada, que é aquilo que eles não têm, não é? Muito bem. Muito bem. Deixe-me só dizer, eu ouvi a doutora Filomena com muita atenção, mas há algo curioso que acontece em todas as escolas do país. Vocês, cada agrupamento, se quiser implementar, imagino, diretamente algum, sei lá, algum mecanismo de prevenção, por palestra, conferência, seja o que for, o efeito é zero. Os jovens, muitas vezes... É preciso que venha alguém de fora, mas isto é os agrupamentos todos do país. Quando vem alguém de fora é quando eles prestam mais atenção, porque por muito que um professor esteja a dizer não podem fazer isto, cuidado com aquilo, porque pode acontecer isto, porque podem hipotecar o futuro, podem pôr em causa, etc., praticamente o resultado prático, passa o pleonasmo, é zero. Portanto, e é nisto que eu também vi, e ouvi vários... Cada vez que saio estou sempre com professores, não é? Cada um a explicar as suas, às vezes as suas frustrações, que eu percebo. Não é fácil hoje em dia ser professor, porque reparem, quantos de vocês que me estão a ouvir até apontam na caderneta do aluno, do jovem, atenção que o aluno, o seu filho fez isto que não devia ter feito, está a ser chamado a atenção. Apontam uma vez, apontam 2 vezes. O encarregado de educação nunca apareceu. E de repente a direção escolar diz, olha, pois agora suspensão. E eis que aparecem os pais a reivindicar, alguns até a oferecer, passo a expressão, porrada aos professores, porque o filho é um santinho, um anjo na terra que só lhe faltavam as asas e que não há direito que se lhe faça isto, uma suspensão. Esta é outra crua e dura realidade que muitos professores atravessam. Em que não há, devia de haver, lá está, por exemplo, os meus filhos nem nunca se atreveriam a dizer que a professora era má, que fez isto, porque eles sabem que eu gosto sempre de ouvir as 2 versões, não é? E isto é outro drama que muitos de vocês infelizmente apanham. Pois, eu não tenho por acaso essa experiência enquanto professora, mas pronto, eu conheço muitas situações de facto assim. Eu não tenho essa experiência e tenho a experiência de facto de ter havido uma mudança significativa nos comportamentos de todas as turmas. Portanto, eu não tenho questões de indisciplina, mas eu sei que sim, que há muitas situações a revelar. Por isso é que eu estava a dizer que qualquer técnica que algum de nós se proponha implementar,
carece de uma ação concertada da própria pessoa. Portanto, não faz sentido eu estar-lhe a sugerir que não mintam se depois os alunos não dão conta de que o professor mente em várias situações. Não faz sentido o aluno estar a dizer ao aluno não deves responder torto, não deves dizer palavrões, quando o professor depois até tem um comportamento que acabou de condenar e acabou de instruir de outra forma. Portanto, a conexão entre o que se diz, o que se sente e o que se pensa é de facto prioritário na ação pedagógica de cada um de nós. Ok, mas isto depois poderia levar-nos a outro sítio para não estar a absorver demasiado. Vou abrir aqui agora, exatamente, agradeço, que é porque estão aqui 200 e poucas pessoas, e enfim, é para dar a oportunidade a todos, a quem quiser colocar questões. Alguém quer colocar mais alguma questão? Posso intervir? Faz favor. No seguimento da Diga quem é e de onde vem e o que faz. Eu? Sim, sim. Eu Teresa sou Ávila, não é? Teresa Ávila. E o que faz? Sou estudante e venho dos Açores. E estuda o quê? Estou neste momento em Aveiro, a tirar Psicologia. Muito bem. Então faz favor. A dona Filomena disse, a professora disse que eu compreendo que acha que faz mais sentido intervir nos adultos, que já têm a mente minimamente formada, e é através de mudar esses modelos que depois as crianças, pelo exemplo, vão seguir e vão ser melhores. No entanto, também se sabe que os adultos já têm a mente formada e é difícil, muitas vezes, retirar aquilo os dias que já têm. Então, eu também acho que seja importante intervir nas crianças primeiro. É outra forma de abordar. Lembro-me da senhora Paula falar em professor contra a violência e dizer que a violência está aí fora das escolas e não nas escolas, mas como tudo, a gente quando aprende depois canaliza para as outras áreas da nossa vida. E tem uma disciplina de comunicação não violenta, não sei se têm conhecimento da área, eu acredito que fosse algo super importante, porque se conhecem o que é a comunicação não violenta, daria asas a muito e abriria horizontes a muito, sim. Porque é uma coisa simplesmente fantástica, e eu falo por experiência própria que desde que estou no mundo, nessa área, tenho a percepção do mundo completamente diferente, e para mim a violência já nem faz sentido. Que é exatamente isso, a violência já nem faz sentido. E a gente percebe. A violência, Teresa, a violência não existe tanto, em números estatísticos, não existe tanto entre raparigas miúdas, não é? Efetivamente existe muito mais quando se trata de jovens rapazes. Aí existe muito mais. Talvez uma forma de se afirmar, mas isto seria do âmbito da psicologia, não a minha área. Aquilo que eu sinto muito é que estes jovens têm alguma sede de conhecimento. Não penso, nem aceito que me digam que esta geração, sei lá, realmente tem alguns comportamentos, mas todos nós tivemos. Todos nós, quando fomos adolescentes, só que esquecemos, não é? Enfim, às vezes não nos dá jeito. Dá-se um apagão. Mas acho esta geração interessada, muito interessada. Acho que gostavam, tenho a certeza que gostariam que se preocupassem mais com eles, de saber, aqueles que pelo menos já passaram por mim. Não digo que ficasse tudo, mas a nível, eu estou a falar de leis e de casos de criminais. Pelo menos apreenderam alguma coisa. Isso para mim é o essencial. É uma questão, lá está, de saber viver em comunidade. A violência, a Teresa diz muito bem, não é a solução. Agora, no momento quente, como dizer isto a jovens que às vezes cometem as maiores atrocidades? E cada vez, Teresa, mais cedo. Cada vez mais cedo. E é aí que entra essa forma de aprender e de observar aquilo que está a sentir, aquilo que se está a passar, que necessidade não está a ser atendida, e como agir connosco para não deixar vir para fora, porque isso é super importante. E possivelmente os exemplos que os pais dão são precisamente quando foram escutados também, ainda tiveram esse apoio e esse ensino. Por isso a única coisa que eles sabem ensinar é exatamente isso, é bater porque fez mal e é gritar porque não fez o que o pai queria e o que estava correto para ele. E no filho há uma necessidade que não está a ser atendida e precisava de ser escutado, e depois mais tarde vai-se refletir isso. Por isso eu acho que era importante ver essa necessidade. Sem dúvida. Mais questões? Obrigada. Nada. Alguém quer tomar a palavra? Eu puder falar, se possível, eu gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a intervenção da doutora... Quem é o que faz,
Só para sabermos. Eu sou psicóloga clínica e trabalho num agrupamento de escolas situado na Covilhã. Muito bem, faz favor. Conforme eu estava a referir, gostava de agradecer em primeiro lugar a intervenção da doutora Paula, que acho que foi bastante esclarecedora e que clarificou alguns assuntos. De acordo com a minha prática profissional, eu tenho-me vindo a perceber em situações de divórcio parental de muitas crianças que são vitimizadas ao nível da alienação parental. E a minha questão é, nós, enquanto primeira instância, porque estamos na escola em contacto direto com estas crianças e jovens que estão numa situação de risco e que têm um impacto ao nível do desenvolvimento socioemocional muito adverso, a que estruturas é que nós deveremos recorrer, que procedimentos é que devemos tomar para denunciar estas situações, se devemos logo partir para uma denúncia a nível do Ministério Público, ou se devemos sinalizar as situações também para a CPCJ, qual é que deve ser a postura da escola nestas situações. E uma das outras abordagens, e que eu acho que nós deveríamos todos apostar enquanto sociedade, tem a ver com programas de desenvolvimento de competências parentais. Muitas das vezes ficamos com a ideia de que os nossos jovens, as nossas crianças, são verdadeiros heróis quando conhecemos os pais, porque percebemos que os pais são muito mais desajustados, que não têm competências para o exercício de uma parentalidade responsiva, que não têm capacidades para prestar cuidados nem a eles próprios, quanto mais a menores. E claro que eles envolvidos numa situação de risco a nível socioemocional acabam por ter uma maior vulnerabilidade para se envolver em comportamentos de risco, mas também para desenvolver quadros psicopatológicos. E isso acontece muito. Eu não sei se a doutora Paula se tenha percebido, mas acredito que sim. Nós temos muitos alunos que se envolvem em comportamentos de furto, que se envolvem em comportamentos de oposição e de desafio e que o fazem como uma estratégia disfuncional para chamar a atenção. E em que existe uma grande carência a nível afetivo. E creio que os programas de desenvolvimento emocional, os programas que têm sido aplicados ao nível da inteligência socioafetiva desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, que podem ser fatores protetores. E nós temos mesmo de apostar nesta abordagem de prevenção e de reeducação da sociedade em geral. Porque os jovens são o reflexo daquilo que eles vão vivendo. Exatamente. Doutora, adorei as suas questões, que mais uma vez ainda ontem falávamos nelas, numa conferência sobre jovens desaparecidos, e deixe-me dizer uma coisa. O vosso papel é de veras importante. Com exceção dos brasileiros, que acho que os brasileiros juridicamente estão muito à frente de qualquer um de nós, os brasileiros prevêem a figura da alienação parental. Para quem não sabe bem, mas pronto, em traços gerais, a alienação parental é usar, digamos, o filho sobre qualquer meio, desde, acima de tudo, um grave abuso emocional contra o outro progenitor com quem já não mantém uma relação. Isto, no seguimento do que a doutora Ângela diz, e muito bem, pode causar danos irreversíveis a uma criança e que se vai repercutir no comportamento como jovem que vai ter. Sem dúvida alguma, tem toda a razão. Eu acho que aqui, enquanto escola, era tentar apurar se estes pais estão em processo de divórcio ou não, em regra estão em processo de divórcio, e comunicar à Procuradoria-Geral de Família e Menores da área da residência, neste caso da escola. A escola, claro que pode comunicar à Comissão de Proteção de Jovens, mas isto quer dizer, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para além de exigir a partir de determinada idade dos 12 anos, que repara, a criança tem que concordar ou não com a intervenção, que isto não cabe na cabeça de ninguém, mas é a lei que temos, a Comissão eventualmente pode também fazer a participação, porque a Comissão, a vantagem de ser na Comissão é que esta participação ou denúncia pode ser anónima. É a vantagem de ser numa Comissão. Depois, caso os pais não concordem, ou a criança já tenha 12 anos e também não aceite qualquer intervenção da Comissão, aí a Comissão
deve, não quer dizer que alguém não o faça, mas teria a obrigação de enviar essa comunicação para a Procuradoria-Geral de Família e Menores da comarca. Eu tenho procedido dessa forma, Acho que faz muito mas bem. aquilo que eu sinto e que eu queria aqui também partilhar é que estas questões da alienação parental são muito preocupantes e exigem que nós tenhamos aqui abordagens de intervenção imediata, porque há uma grande manipulação da criança nos domínios emocionais, ao ponto das crianças referirem: eu este fim de semana vou estar com o meu pai e então eu vou ter de dizer isto. E depois dele, se me perguntar alguma coisa sobre a minha mãe, eu vou ter de referir isto. Mas sabe, doutora Ângela, isto é lamentável, mas deixe-me dizer que, enquanto eu estava há pouco a dizer que os brasileiros prevêem esse tipo de crime, que é a alienação parental, condenando, efetivamente, que eles condenam quem o pratica sobre a criança. Porém, a Organização Mundial de Saúde veio dizer que não existe, nem nunca existiu, o crime de alienação parental. O que existe é violência doméstica. Por seu turno, isto é uma facção diz e defende, por seu turno, portanto, temos esta parte que diz que é violência doméstica, depois temos uma lei que vem dizer que a partir do momento em que o suposto agressor de violência doméstica é constituído arguido, deverá o Ministério Público encaminhar logo para a Procuradoria de Família e Menores, ou para o processo, caso ele exista, e, eventualmente, repare bem, anular, acabar com qualquer tipo de visitas. O que é que isto tem estado a dar aso? A uma proliferação de falsas denúncias de violência doméstica. Claro. E é isto, ao fim e ao cabo, nada mais, nada menos do que a alienação parental. Porque depois os interesses dos progenitores sobrepõem-se ao interesse Exatamente, maior da criança. Exatamente. Doutora Ângela Amaral, só dizer que há alguém que tem o microfone ligado e havia um cão que ladrava, não é? Não é o meu. Doutor, que fechem os microfones, sim, porque depois entra aqui ruído na nossa comunicação. Mais uma questão, antes de passarmos ao encerramento dos nossos trabalhos. Seria possível ainda colocar outra questão? Eu gostaria de fazer uma... Há mais questões, certo. Era para passarmos a outra pessoa, doutora Ângela Amaral, para dar um bocadinho de espaço às pessoas. Certo, correto. Eu gostaria de levantar uma questão, se me fosse possível. Faz favor. Boa tarde. Depois da senhora, mais uma questão para passarmos ao encerramento. Ok. Quem é? Já sabemos que é, chama-se Helena Berardo, o que faz? Exato. Eu sou professora em Oliveira do Hospital e estou ligada também muito às questões de género. E a minha questão prende-se exatamente com a alienação parental. É que houve uma amiga que me levantou um problema, pediu ajuda, por eu estar ligada a um grupo de igualdade de género aqui em Oliveira do Hospital. E a questão tem a ver com, já nos divórcios, portanto, os casais estão divorciados e há depois os problemas financeiros de terem que pagar a prestação alimentar e das recusas da prestação alimentar e das formas como é que se pode obrigar, entre aspas, não é? A que o progenitor que não tem a criança consigo paga a prestação alimentar, porque isso cria bastantes conflitos entre os progenitores, bastantes conflitos financeiros à pessoa que está normalmente a mãe com a criança e gera então a tal alienação parental. Essa minha amiga tem um grupo de amigas que estão exatamente com o mesmo problema e deve haver muitas mulheres em Portugal nessa situação. E o que ela me pediu ajuda foi se era possível criar um grupo de apoio para estas mães, principalmente mães, porque não têm com quem falar, não sabem o que é que podem fazer para dar a volta à situação, mas principalmente para falar. Eu procurei ajuda na SIG, com uma amiga que tenho lá, e realmente não há nenhum grupo a nível nacional que possa ajudar estas mulheres. Eu também passei por uma situação de alienação parental, que finalmente está resolvida porque os meus filhos são adultos, infelizmente, não é? Resolveu-se mais ou menos dessa situação, e foi por isso que essa minha amiga me procurou. E eu tive muita dificuldade na altura, porque os meus filhos são adultos, uma tem 27, outro tem 23, e eu também não tive apoio nenhum. E sei o que é que essas mulheres estarão a passar neste momento. Não sei como é que as posso ajudar, não sei se haverá aqui alguma ideia.
Doutora Helena, uma pergunta que faço, que se impõe. Essas mulheres que se refere, por alguma razão, nunca aceitaram a guarda partilhada, por exemplo? Não faço ideia. Pois. Isso uma. Pois. Que penso Convém. que não. Que penso que nesta situação, pronto, a criança foi entregue à mãe, porque o pai alega, inclusivamente, que não tem um ordenado fixo, não tem uma estabilidade de habitação, porque é camionista, e torna-se Isso, difícil também. quem não tem a possibilidade, há sempre o Fundo de Garantia de Pensões, que é um mecanismo, Fundo de Pensões de Alimentos, que é um mecanismo que tem que ser acionado no tribunal. Mas é um mecanismo que não é muito fácil, porque tem que fazer prova, neste caso o devedor, pai, neste caso é esse pai, que efetivamente não tem qualquer tipo de rendimento. O Fundo de Garantia de Pensões Alimentares é que vai substituir-se e pagar diretamente, porque isto é o Estado, faz parte do Orçamento do Estado, diretamente a essa mãe. Ora bem. Mas tem que acionar. Está bem, muito obrigada. É uma última questão que queiram colocar. É a última questão. Boa tarde. Olá. Faz favor. Eu acho que estávamos duas pessoas para falar. Força, fala. Estão aqui 223, pois, portanto vai ser difícil. Calculo que sim. Eu ia dar uma perspectiva dos pais, mas dou a palavra à outra senhora. Pronto, eu sou a Isabel, sou assistente social, embora neste momento não esteja a exercer, e o que eu queria falar era em relação à questão da violência nas escolas. Eu senti isto, e não sei assim há tanto tempo da escola, o que eu senti enquanto jovem era que, por exemplo, quando existiam fenómenos de violência que eu assisti gravíssima e reportava, por exemplo, aos auxiliares, a intervenção não era adequada ou era ignorada. Eu depois, no decorrer do curso, estagiei 6 meses numa CPCJ e deparei-me exatamente com essas problemáticas, porque muitas vezes a formação não existe uma necessidade de haver uma sensibilização de todos os adultos que estão em contacto nas escolas com as crianças, professores e auxiliares. E essa sensibilização é feita a nível das CPCJs, que, como sabemos, têm um número elevadíssimo de processos. E às vezes para 2 ou 3 cooperantes. Não é? Exato. Às vezes só para 2 ou 3 cooperantes, o que é lamentável. A Águeda, eu não sei se está aqui alguém de Águeda, eu já fui várias vezes à Águeda e fiquei chocada com o número de processos que eles têm, que é um número abismal. Isto lá está, foi o que eu disse, doutora Isabel, isto foi aprovado ontem, afinal foi ontem, na Assembleia da República, digamos, uma formação para professores com vista à prevenção, digamos, da violência nas escolas. Isto foi aprovado. Agora, tipicamente português é, primeiro põe-se a lei e depois vai-se regulamentar. Né? Portanto, isto agora está assim. Agora é que vamos pensar como é que vai ser feito. É claro que não faço ideia, mas agora vou estar atenta a ver qual é a ideia que eles têm. Não é? Muito bem. Qual era a próxima? Obrigada, doutora Isabel. Que quer muito falar, portanto é a última. Faz favor. Eu agradeço. Joana Abrantes, eu sou mãe de uma menina com 11 anos, tenho estado ligada às associações de pais e preocupa-me bastante a falta de apoio à saúde mental que existe, sobretudo nas escolas, e não só à saúde mental, como à prevenção dos suicídios, dos consumos, nos jovens. Joana Abrantes é de onde, Joana? De Coimbra. Qual é a sua região? Coimbra. Só dizer-lhe, para a sua informação, eu sou o coordenador regional da saúde mental. Eu sei. Eu vou-lhe dar o meu contacto e contacta para, enfim, portanto, estando ligado às associações, tendo uma preocupação dessas, é bom que eu saiba dela, que é para ver o que é que podemos fazer para minorar. Já tinha a intenção de o convidar para vir conversar connosco. Mas já de agora? Estas são questões que me preocupam. E estando a pô-las, portanto, há que dizer as coisas, porque este é um sítio para dizer as coisas. Claro. Bem sei, e
Pronto, a minha questão para a doutora Paula, eu gostei muito da sua intervenção, pronto, e a minha questão era mais como é que esta intervenção em que as associações de pais podem ajudar, se estiverem interessadas, se estiverem motivadas para isso, como é que estas questões se podem abordar dentro das escolas, precisamente por sermos pais preocupados, mas se devem ser mais pelos pais ou mais pelos jovens? Qual é a sua perspectiva? Okay. Joana, eu faço as palestras, portanto, as palestras funcionam assim. No Facebook existe a página Educar para o Direito e no Instagram também. Educar para o Direito, tudo pegado. Sim, no Face é separado. Educar para o Direito. Isto tem lá o e-mail, em regra mandam um e-mail. Eu só peço que os últimos contactos é que possam ser por telefone, porque senão eu perco o fio à meada. Agenda-se dia, hora ou dias, depende. Por exemplo, eu tenho para Braga para aí 4 dias marcados. Cada vez que vou para zonas mais longe, é sempre no mínimo 2 dias. E tenta-se aproveitar ao máximo o número de palestras que se vai dar, como é óbvio, não é? Vou eu, vai o Dr. Ricardo, às vezes também vai ele, sim. Às vezes também levamos, lá está, algum jovem que tenha estado preso ou que tenha tido graves problemas com a justiça, porque só desta forma, eu sei, por exemplo, a doutora Natália já assistiu a palestras Educar para o Direito minhas. Eu não sei se aqui está mais alguém que tenha assistido. Portanto, ela será a melhor pessoa e indicada, porque ela é que estava a assistir. Repare, Joana, eu falar de mim eu testo, percebe? Eu falo do projeto. Agora, o impacto, eu sei por aqueles jovens o feedback que vou tendo. Mas o impacto, mais quem está fora, é que consegue ter essa percepção. Eu já disse aqui, não sei se chegou a ouvir, que, infelizmente, quando é a própria escola a tomar, dentro da escola, entenda-se, a tomar uma iniciativa de fazer algo similar, não surte efeito nenhum. Isto dito por dezenas de professores que eu fui conhecendo e vou conhecendo ao longo do tempo, em que eles dizem, mas eu, doutor, eu digo o mesmo. Diz o mesmo, mas não dá efeito. E, no entanto, acabam os jovens por o feedback que eles dão, porque é anónimo, em regra, depois no final, ultimamente temos feito assim, no final pedimos sempre qual é o parecer deles sobre a palestra, e volto a dizer, as respostas são anónimas, para vocês terem uma noção de 0 a 100%, o número mais baixo que tivemos, salvo erro, foi 95%. Ou seja, 5% é que, não gostei muito. Não é? O resto, porque é estimulá-los com casos reais. Aqui não há floreados. Eu, em regra, uso os casos mais graves. Eu, por exemplo, quando falo da lei, eu digo ofensa à integridade física. Eu sei que em bom rigor pode ir, sei lá, até 1 ano ou pena de multa. Mas eu nunca digo isto. Eu digo sempre, ofensa à integridade física, a moldura máxima são 12 anos de prisão. Porque estar aqui a dizer-lhes, bem, vejam lá, bem, vocês com sorte até vão com pena suspensa, isso eu estaria a incentivá-los. Bem, acontece hoje, o cenário que tentamos sempre transmitir é sempre o pior, para lhes ficar alguma coisa. Agora, vejam no Face, se quiser algum esclarecimento, nesta altura, eu ainda tenho Braga, Ponte de Lima, tenho marcado para novembro, porque tivemos que alterar por causa desta pandemia. Eu tenho agora abril é Braga, Monção e Valença do Minho. Mas, sinceramente, não sei se como isto está, se vai ser adiado ou não. Não é? Com as escolas fechadas é difícil. Mas depois pedem-me, Joana, e que tal fazer, isto também é um ponto interessante para vocês saberem. Online, por exemplo, como estamos aqui a fazer, esqueçam, não dá efeito nenhum. 0. Estas palestras têm que ser feitas. E para pais, online? Esqueci-me de dizer isso. Eu costumo fazer para pais, até quando vou a essas localidades, mais uma vez, é curioso, para pais, por exemplo, aqui na Grande Lisboa nunca fiz. Os pais não devem ter tempo, mas do resto do país eu faço para os pais. A receptividade é pouca. O máximo que eu atingi, salvo erro, foi em Vizela, para aí uns 30 e tal pais, que eu até fiquei surpreendida.
os pais também é interessante porque é o que eles dizem, nós não sabíamos nada disto. Eu falo dos comportamentos dos jovens, por exemplo, as nudes que as miúdas tiram, miúdas, e que vêm de excelentes famílias, atenção, Joana, excelentes famílias. O pai e mãe casados, bem casados, uma estrutura familiar fantástica. Praticamente todas, com os namoricos, o fazem. Se não todas. Não quero exagerar, vá lá. 97% faz isso. O que já é grave. Muito grave. Muito preocupante, é Pois muito é. preocupante. Pois é. E o Dr. João também tem muito a dizer também sobre aqui as noites de Coimbra, que eu estive num projeto no EPOPs, em alguma formação, e também fiquei a conhecer alguns dados dos projetos que tem liderado sobre as noites aqui em Coimbra e os consumos e, enfim, e outras preocupações, e fiquei abismada, não tinha a noção como as coisas mudaram. Obrigada. E desde eles, por exemplo, às vezes acontece este tipo de crime, nomeadamente, por exemplo, no Grande Alentejo, quando são os festivais, mesmo Paredes de Cora, etc., para o norte, em que o jovem rapaz pede à miúda esta, que, por exemplo, nem fuma nem bebe, a dizer, olha, guarda-me aqui, na expressão deles, guarda-me esta cena e depois dás-me. E o que esta miúda está a guardar é nada mais, nada menos do que droga. E o que eles não sabem o que é tráfico de droga, e eu explicar o que é o tráfico, e já agora explico a vocês, é considerado o crime de tráfico de droga a posse de 5 gramas ou mais de haxixe, cannabis ou erva. 5 gramas não é nada. Eles, quando compram para um fim de semana, compram no mínimo umas 10 gramas. Se eles dão uma miúda para guardar e por acaso há uma rusga policial, já viu a gravidade? É que ele não vai lá dizer que aquilo era dele. Tivemos processos que vamos a julgamento com isto. E as miúdas desesperadas. Isto é grave, muito grave. Diga, doutor João. Antes de fazer depois o encerramento, doutora Diana Breda, Sim. quer dizer alguma coisa? Eu tinha aqui algumas notas, mas isto já vai longo. De onde dizer-lhe... Olha, ontem, doutora Diana, desculpe lá, deixe-me só dizer isto. Ontem, dos jovens desaparecidos, era para começar às 10, repare, começou às 10 em ponto, e para terminar às 11. Nós terminámos, era quase 1 da manhã, veja lá. Certo, mas isto também é uma centelha de esperança, é porque nós estamos todos, se calhar, muito famintos de conversar e de falar sobre estas coisas. Isto era a última coisa que eu vou dizer, mas se calhar é a primeira. Eu acho que a originalidade do nosso projeto das Noites Saudáveis é essencialmente esta vertente colaborativa. E nós aqui percebemos, a doutora Paula fala essencialmente para os jovens, mas havia aqui pais e professores que estão, e até eu, que não sou nenhuma, bem, também sou mãe, não é? Talvez nesse sentido, estavam famintos de ouvir, e isto é muito importante. Relativamente a esta dicotomia entre pais e filhos, verdadeiramente no projeto das Noites Saudáveis, nós já nos tínhamos apercebido disso. Há uns inquéritos que eram passados a uma determinada amostra e determinados comportamentos, suponha as nudes, vamos falar delas porque são simples e fáceis de compreender. Suponha que 90% das miúdas ou dos miúdos admitiam fazê-las e depois a proporção era inversa relativamente aos pais. Apenas 10% admitiam que os seus filhos as fizessem. Sim. Portanto, há aqui uma decalagem que nós temos que diminuir de alguma maneira, não é? Perceber todos de que é que estamos a falar, sem hipercríticas também, mas perceber. E eu diria que se calhar o mais interessante no seu projeto, e claro que tenho que lhe dar os parabéns, é que não vai só falar para os jovens, também vai ouvir os jovens. Sim. Esta questão de adaptar a linguagem é muito interessante, porque se calhar esta conversa que nós aqui tivemos, para eles não funciona eles não a ouvem, não é? Pronto. E portanto, para a comunicação nós temos que falar a mesma linguagem, e essa sua preocupação acho muito, muito interessante. Que também é um sinal de respeito por eles, e isso é muito importante. Os jovens precisam de ser ouvidos, e se forem ouvidos, nós se calhar conseguimos adaptar políticas àquilo que eles nos estão a dizer. Por exemplo, aqui nas Noites Saudáveis nós também temos um comitê, temos peritos séniores, peritos internacionais, e temos uma comissão de avaliação
que é um conselho de jovens. Os jovens também vão avaliar aquilo que nós propomos como política e se aquilo funciona para eles ou não funciona. Pronto. Depois, enfim, coisa interessante que é, eu acho que a doutora Paula, aquela questão da educação para o direito e não para os direitos, não é? Porque é a corresponsabilidade... Aliás, deixa-me dizer também uma coisa importante. Eu, quando começo as palestras, doutora Diana, eu sei que agora vocês todos vão se chocar, ok? Mas eu repito, as palestras são só para os jovens. É claro que eu tenho lá uma data de professores, mas a primeira coisa que eu digo é que direitos vocês têm 0 e faço isto. Bem, quando eu digo isto, fica tudo bem. Vocês só podem ser titulares de direitos quando cumprirem primeiramente com os seus deveres. E agora vamos começar a palestra. Quando eu digo isto, fica tudo chocado. Isso. Eu tenho aqueles professores, pronto, que ficam mais... Mas eles, no fim, percebem porque é que aquilo foi dito. Desculpe ter interrompido. Não, mas era isto, era a dicotomia entre a liberdade e a responsabilidade, não é? O direito é isto, não são só os direitos que nós temos todos e muitos, não é? Depois a lógica de destapar as realidades, não é? E de as assumir, aquilo que disse, não é? Não podemos fingir que isto não está a acontecer. Nomeadamente a da violência, não é? Que, como nós sabemos, ainda é uma realidade escondida, não é? Às vezes diz que é como a beleza, a violência está nos olhos de quem a vê. E, portanto, dar um olhar ou educar o olhar para o que é violência e para as inúmeras formas que a violência pode configurar, não é? E o assédio moral, e o bullying e todo o impacto das redes sociais. E, portanto, de facto, se calhar só com formação e com capacitação e com educação conseguimos descobrir esta realidade que está oculta por muitos aspectos, não é? Culturais e sociológicos. O direito está idealmente a par com a sociedade, não é? Ou eventualmente até um bocadinho à frente, se tudo corresse assim bem, não é? Se há um dissenso entre aquilo que é o pensamento jurídico e o pensamento dos jovens, a única maneira de diminuir este fosso é com educação, é com pedagogia, e por isso, mais uma vez, muitos parabéns e muito obrigada. Educai os jovens para não ter que punir os adultos. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Nada. Doutora Paula Varandas, está a acontecer aqui uma coisa que é inevitável. As pessoas querem saber como é que a contactam. A doutora Ana Correia pôs aí mail. E a Natália, a professora Natália pôs aí também a página Educar para o Direito. Ok, pronto, então. Mas está aí tudo. Que eu já gostei, já está. Antes de lhe agradecer, só queria sublinhar o seguinte: nós estamos a falar de uma questão de saúde pública. Portanto, dizer que as questões são de saúde pública só ditas, ficam para as palavras. Implica da nossa parte todos atos. E quando falamos desta questão de saúde pública, obviamente que é preciso um modelo de pensamento. E eu sinto por vezes que quem define, digamos, as políticas sociais, quem formata o capital social das nossas comunidades, por vezes esquece que estamos a falar de dimensões individuais, dimensões relacionais, e aqui estou a falar das famílias, dos amigos, da rede primária em termos da rede pessoal social de suporte, estamos a falar dos fatores relacionados com a comunidade e estamos a falar de fatores sociais. Nenhuma estratégia vai funcionar se olhar só um dos lados, não é? E eu achei muito interessante no seu discurso, doutora Paula, é a forma como aborda uma multiplicidade de coisas das várias áreas, porque no fim de contas, sem eu dizer, chama a atenção para isto. Falou-se aqui muito de um tema, que é a questão da vinculação. Porque o que a criança faz na relação com o mundo quando nasce, não é? É trabalhar as questões da vinculação, estes vínculos. Exatamente. E a qualidade dos vínculos determina o futuro do que vai ser as relações deles. Exatamente. E obviamente que há aqui coisas interessantes. Família hoje não é igual à família de onde eu venho. Eu tenho 64 anos e o meu olhar da família há 3 gerações não é a mesma. Não é. A família hoje vai ser uma coisa diferente, não é? O neoliberalismo está a marcar de muitas formas, digamos, a construção do mundo onde vivemos. Mas não é por isso que os afetos não deixam de existir e que os vínculos não podem ser saudáveis. Qualquer estratégia que a nossa Assembleia da República, ou quem direito a faça, não pode perder de vista que se quer pôr isto na dimensão da saúde pública, tem que pensá-la aos vários níveis. A saúde nisto tem um papel importantíssimo. E porquê? Onde é que mais os cidadãos vão? Antes de tudo, é os serviços de saúde. Agora, Doutor obviamente... João, cada vez é mais importante tudo haver um trabalho multidisciplinar. Sem este trabalho multidisciplinar, andamos sempre no mesmo. Olha,
a molhar à chuva, pronto. É um bocadinho isso. Eu trabalho desde há longa data próximo dos serviços judiciais, trabalho aqui muito com o DIAP e com o Ministério Público a outros níveis, e pronto, é uma aliança forte, por muitas coisas, não é? Mas obviamente que envolver aqui a educação também é um papel fundamental. Quando pensamos em termos macro, era bom que quem faz as políticas pensasse em termos de rede, não é dizer aos outros que trabalhem em rede. Não é que é importante que esta ideia da coprodução e da co-cooperação. Guiões estamos fartos, nós temos guiões para tudo, não é? Portanto, é preciso mais que guiões. E a doutora Paula é um bom exemplo daquilo que não é um guião, porque vai aos sítios, fala com as pessoas, cria vínculos com as pessoas, inspira uma grande confiança. E confiança é uma palavra-chave nos dias de hoje. Confiança. E estabelece uma grande empatia. E eu queria, em nome do projeto, agradecer-lhe muito isso tudo. Eu é que agradeço. O que é que mais lhe posso dizer? É que tem um longo trabalho pela frente e que há uma coisa que eu penso muitas vezes, em termos da minha história pessoal, não é fácil por vezes, e disse-o aqui várias vezes também, estabelecer as fronteiras entre o nosso mundo mais íntimo e este mundo onde depois investimos. Porque quando nos entusiasmamos com as coisas, isto fica complicado. E estabelecer estas fronteiras é fundamental também para nos preservarmos, digamos, com este entusiasmo. Eu, em relação em termos pessoais, penso, se há um conjunto de coisas que eu comecei a partir de uma certa idade, se tenho começado mais cedo, não sei se as coisas tinham corrido a minha vida da mesma forma em termos pessoais. Porque o nosso entusiasmo e aquilo que damos, e a doutora Paula é um bom exemplo disso, é um bom exemplo daquilo que são a promoção e a defesa dos direitos humanos, e é um prazer conhecê-la, assim, digamos, ainda nesta dimensão digital. Espero que hajam outras oportunidades e com certeza que vão haver, porque o mundo é feito, digamos, no seu melhor, por pessoas como a doutora Paula. E era isso que queria agradecer. Muito obrigada, doutora. E agradecer também todos e todas que vieram, porque não vieram aqui pelo mero exercício de vir aqui e ouvir a doutora Paula, vieram, e sente-se isso por número de pessoas que estão presentes, vieram, pronto, por um espaço de partilha e para querer levar daqui qualquer coisa também para as suas vidas no dia-a-dia. Daí também quererem procurá-la e quererem estar mais consigo. Portanto, só temos a agradecer. O contacto da nossa rede está aqui. Já mandaram. Para quem eu quero agradecer, doutor João, à Noite Saudável, a todos os participantes também. Quero deixar em suma aquilo que deixo aos meus teens no fim de cada palestra. Somos e seremos sempre o resultado das nossas escolhas. Mas para saber escolher, temos que ter informação, temos que ter conhecimento. E é isso que subjaz a este projeto Educar para o Direito. O meu bem-aja a todos, estarei sempre disponível porque há pessoas que me perguntam como é que eu durmo, não é? Mas eu estarei sempre disponível e mantenho a minha palavra. O que precisem, aqui estou. Desejo a todos e todas as melhores e as maiores felicidades. Doutor João, foi um gosto conhecê-lo. Doutora Diana, acabei de a conhecer. A doutora Ana já a conhecia também. E a minha querida doutora Natália, um grande bem-aja, até por ter facultado o meu contacto. Foi através dela que chegámos assim. Foi ela a grande promotora, no fim de contas, daquilo que aqui ia trazer, porque conhecia, de a ver nos mídias, de ler coisas que escreve para os jornais, mas ela falou de si de uma forma fantástica e do importante papel que tem junto dos jovens. E como disse há bocado, os jovens de hoje são os adultos da amanhã. Pronto, muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Paula, ficamos ao seu dispor também para o que achar que nós podemos ser-lhe úteis. Tá, muito obrigada a todos, tá? Cumprimentos então. Tchau. Obrigado.